Como é feita a aprovação do crédito no financiamento imobiliário. No vídeo eu vou te explicar tudo que os bancos analisam, o que você precisa comprovar, como funciona o processo da aprovação e se você está buscando financiamento, quando é a hora efetiva de você buscar ali a sua carta de crédito. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano, sou fundador da CSM Assessoria Financeira. A gente está aqui toda semana, mais quase 2 anos já, trazendo para vocês aqui o melhor conteúdo que tem de financiamento imobiliário. Então se você está nesse mundo, está buscando financiamento, se você já tem um financiamento contratado, quer estar por dentro aí das notícias, saber como que as coisas funcionam, se inscreve no canal, deixa o like pra gente aqui. E agora na sequência a gente já vai começar falando do tema principal do vídeo, que é sobre aprovação no financiamento, tá? O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, e é de extrema importância para quem está buscando financiamento, é justamente sobre quando você deve buscar a aprovação do seu crédito, tá? Por que eu falo isso? Porque muita gente vai na imobiliária, começa a pesquisar imóvel, já juntou um dinheiro ali para dar de entrada, né? E já está indo atrás, vendo casa, vendo apartamento, já envolve toda aquela expectativa da família, aquela coisa toda. Só que aí deixa para o último momento, né, uma parte que é fundamental, que é você ter o crédito para financiar a diferença, né? Porque às vezes você juntou 20%, 30%, tem o teu FGTS ali para dar de entrada e tal, só que não é simplesmente você ter a entrada que é garantia de aprovação. Simplesmente você ter um bom relacionamento com o seu banco que é garantia de aprovação, principalmente agora em 2025, que os bancos fecharam um pouco a torneira, né? Estão mais seletivos no quesito de aprovação do financiamento. Eles estão olhando muito mais a fundo vários itens que eu vou comentar com vocês aqui do que olhavam antes. E um ponto fundamental, né, só para passar por cima assim, é o relacionamento que você tem com o seu banco. Em questão do banco conhecer a sua vida financeira, de você ter produtos contratados, de você ter um bom relacionamento de tempos com o banco, né, ter um histórico de crédito favorável. Mas vamos falar no detalhe dessas coisas. Então aí, para você saber quando você tem que buscar a aprovação, é justamente nesse momento, quando você já tem uma noção do valor do imóvel que você vai buscar. Antes de você fazer proposta, antes de você dar sinal, muito antes de você dar sinal, né, dar algum valor para o vendedor para garantir a compra, você tem que ter a certeza de que o banco vai aprovar o seu financiamento. Então, você tem uma noção, tô vendo aí para buscar uma casa na faixa dos 400 mil, um apartamento nas faixas dos 400, 500 mil, legal. Você vai ter que saber primeiro, você vai ter que ter uma entrada mínima aí, hoje em dia, de 20% a 30%. Você tem essa entrada? Bacana. Então vamos fazer agora então as simulações e depois partir para a aprovação do crédito. Eu falo sempre das simulações, que é muito importante você comparar, porque com as simulações você tem uma noção, né, de como vai ficar o valor das prestações ali no seu financiamento e com isso você sabe quanto você vai ter que comprovar de renda para o banco para essa aprovação. Tem gente que fala, não, Ricardo, mas eu tenho renda mais que suficiente. Isso aí é tranquilo de pagar e tudo mais, mas simplesmente ter a renda não é garantia de aprovação, tá? A gente vê muito cliente bom, muito cliente com renda que chega todo dia aqui mandando proposta pra gente e não aprova por um ou outro motivo, seja por não declarar imposto de renda, seja por não ter ali uma movimentação ou um relacionamento legal com o banco, seja por ter histórico recente de restritivo. Não basta você estar com o nome limpo hoje, que é um requisito você ter um nome limpo, tá? É requisito absoluto. Se você não está com o nome limpo, tem alguma restrição hoje no seu nome, mesmo que seja em outro banco, diferente do que você está buscando financiamento, não adianta, não vai aprovar. Tem que estar com o nome limpinho, tudo certinho. Você, e caso você seja casado, você e seu cônjuge, tá? Então isso é fundamental. Mas meu cônjuge não vai entrar na composição de renda comigo. Não interessa. Isso puxa também a situação do CPF de um respinga no CPF do outro, tá? Então, atenção nisso daí. Aproveitando então que a gente está falando de cônjuge, vamos falar então da composição de renda, que cada banco trabalha de uma forma, tá? Via de regra, na maioria dos bancos, você pode pelo menos compor renda com mais uma pessoa. Tem bancos como a Caixa que ela aceita a renda familiar, então pode entrar outras pessoas da família na composição da renda. Mas a grande regra, a grande maioria para todos os bancos são 2 pessoas. Aí como funciona?
Itaú, por exemplo, se você for casado, é obrigatório que você componha renda. Se você quiser compor renda, você só vai poder compor renda com o seu marido ou com a sua esposa, tá? Então, se você é casado, você não pode compor renda com um terceiro, com uma outra pessoa, só com o seu marido ou com a sua esposa. Ah, mas minha esposa e meu marido não tem renda, ou então não quero usar a renda dele, vou usar só a minha. Tudo bem, não tem problema nenhum, consegue aprovar só com a sua renda, o seu cônjuge vai assinar como cônjuge anuente, tomando ciência da compra, né? Porque, afinal de contas, vocês são casados. Mesmo que o seu regime de casamento seja separação total de bens, o cônjuge sempre assina junto, mesmo que o imóvel seja só seu, tá? Então isso é importante você saber. Aí, legal. Então o Itaú trabalha dessa forma. Santander, a gente consegue, por exemplo, pegar 2 casais para comprar juntos, sendo que pode entrar uma pessoa de cada casal compondo a renda. Ou pode ser 3 pessoas, né? Um casal, entra uma pessoa do casal e um terceiro. E, então não tem problema nesse sentido, tá? Mas são só 2 pessoas compondo renda. Bradesco, a mesma regra do Santander, tranquilo. E na Caixa, como eu falei, aceita quantas pessoas forem do núcleo familiar. Então poderia entrar, por exemplo, os filhos, os pais, então os avós, se for o caso, né, para compor renda, que não tem problema nenhum. E aí, falando da composição de renda, a gente já vai de quanto que você precisa comprovar de renda para aprovar o seu financiamento. Hoje em dia, a regra para todos na tabela SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, aquelas que as parcelas começam lá em cima e vai baixando mês a mês, é de 3 vezes o valor da primeira prestação. Então você faz a sua simulação. Deu R$3.000, você vai ter que comprovar da renda familiar ou das pessoas que vão entrar na composição, né? R$9.000, 3 vezes o valor da primeira parcela. Essa é a regra na tabela SAC para todos os bancos. Tabela Price hoje, para você ter uma noção, o Itaú não faz, o Itaú faz só a tabela Mix, que é uma mistura da SAC com a Price. A Caixa vai pedir comprovação de 3 vezes, o Santander vai pedir comprovação de 3 vezes e o Bradesco vai pedir comprovação de 6 vezes, tá? Mas a Price, como um todo, hoje em dia, além de normalmente, sob as mesmas taxas de juros, ela não vale muito a pena, tá? Só vale a pena se for o único jeito que você tiver para ficar uma parcela que cabe no teu bolso, para você comprar o seu imóvel, porque a parcela dela inicial é um pouco mais baixa que o da SAC, mas ela é fixa, ela não reduz durante todo o financiamento. E aí, conforme você vai pagando a prestação, no início, o que abate do seu saldo devedor é muito pouco, tá? Então você vai passar muitos anos pagando e não vai ver o seu saldo devedor diminuindo. E no final, se você somar tudo que você pagou pela SAC no mesmo financiamento, sob a mesma taxa de juros, e tudo que você pagou na Price, você vai gastar cerca de 20% a mais de juros pela Price do que pela SAC, tá? Mas aí então, você teria nesses bancos aí condição de fazer na Price e explicando como está cada um, né? Como eu falei, o Itaú não faz a Price, só faz essa Mix, que praticamente ninguém faz, porque ela não vale a pena e a taxa é muito mais alta. No Santander, a taxa da SAC é bem mais alta do que a taxa a taxa da Price é bem mais alta do que a taxa da SAC. E no Bradesco é a mesma taxa, porém você tem que comprovar 6 vezes o valor da primeira parcela de renda, então é mais difícil de aprovar. Na Caixa ainda é 3 vezes, a taxa é um pouquinho diferenciada, mas é a mais justa entre eles assim, mesmo da mesma forma, não compensando, se você tiver condições de pagar a tabela SAC. E aí como você vai saber o valor da primeira parcela? Fazendo simulação, tá? Você pode fazer a simulação do financiamento lá pelo aplicativo do seu banco, pelo site dos bancos, ou você pode fazer todas as simulações de uma vez só, em menos de 5 minutos, no nosso aplicativo aqui, que o link está na descrição. Você não paga nada por isso, entra lá, faz a simulação, calcula valores diferentes para você ter uma noção, vê, e que isso aí vai chegar para você com um material super legal, que explica todas as fases do financiamento para você, é de graça, entra lá que você vai gostar bastante. Agora uma dúvida que todo mundo pergunta pra gente, muita gente, né, todo mundo não, mas o pessoal pergunta bastante e muita gente acompanha de perto, né, que é aquele score do Serasa, né? Você fala, tô com 900 pontos, pô, maravilha, vai aprovar em todo lugar. Ah, nossa, meu score tá baixo, tá 400, tá 300, não tá legal. Os bancos não analisam o score do Serasa na hora de ver a concessão do seu financiamento imobiliário, certo? Como eu falei, o nome tem que estar limpo, você tem que ter um bom histórico de crédito. Se você tiver um histórico já dentro daquele banco, ajuda muito. E principalmente, né, os bancos todos têm uma base de dados, né? Eles vão pegar a informação do Bacen, vão pegar a informação do mercado, vão pegar informações de outros bancos, então eles sabem tudo da vida da gente só com o nosso CPF.
Então, você conseguiu subir o teu score do Serasa aí nos últimos 3 meses para 900, para 1.000, que seja, não é garantia de aprovação, tá? O que vai contar é o teu histórico de crédito, o teu histórico de relacionamento. Eu falo isso porque às vezes vem cliente aqui que manda aprovação pra gente, a gente tenta aprovação, faz de todo jeito, faz defesa, faz isso, faz aquilo. Não aprova, o cliente fica indignado porque ele conseguiu subir o score dele do Serasa, mas o score do Serasa é uma fotografia do momento. E o banco analisa muito mais do que só o momento, né? O banco pega todo o seu histórico, tá? Todo o histórico de crédito, todo o histórico de tudo que você fez, pelo menos aí nos últimos 3 anos na sua vida financeira. Então, só a questão do score não conta muito porque ela é uma fotografia momentânea da sua situação atual. Então, agora você fez lá a sua simulação, você vai pegar, vai mandar a sua proposta para aprovação e a proposta, então, os bancos vão analisar tudo isso que eu falei, tá? Seu histórico de crédito, os dados, tudo bonitinho. E alguns bancos, né, na verdade todos os bancos podem pedir, alguns mais do que outros, podem pedir documentação para comprovação da renda, para apurar a sua renda, se ele não tiver informações suficientes para fazer essa apuração. Tá? Então o que o banco vai pedir? No caso dos assalariados, eles vão pedir os 3 últimos olerites, tá? Vão pedir o seu imposto de renda da pessoa física com o recibo de entrega. E alguns bancos vão pedir também os seus 3 ou últimos 6 extratos bancários. Isso pode ser que o banco peça. Em alguns casos, para assalariados também, e às vezes os clientes perguntam para a gente, o banco pode pedir o extrato do INSS. Aí você fala, mas o que tem a ver o extrato do INSS? Já que eu estou mostrando o olerite, estou mostrando o imposto de renda. É porque há algum tempo atrás, né? Tinha muita, como sempre teve, tem muita gente pilantra no mercado, né? Então aí você ia lá tentar fazer o financiamento e o pseudo correspondente da esquina lá falava, eu consigo aprovar qualquer crédito. O que eles faziam? Eles forjavam o lerite, faziam um monte de coisa errada para tentar aprovar o crédito do cliente. E lá, né, tô falando coisa aí de 10 anos atrás, os bancos até caíam nessa. Só que começou a acontecer um surto de inadimplência, porque você conseguia aprovar, né, daquele jeitão. E aí depois os bancos viram que alguma coisa estava errada. Geralmente vinha das mesmas pessoas, que eu falo, né? Dos mesmos correspondentes, né? Do mesmo pessoal que mexia então no mercado nessa época. E aí muita gente respondeu, inclusive criminalmente por isso, tá? E aí então, com base nisso, né? Muita gente aí lá atrás, os bancos teriam tomado muito cano lá atrás. Então começaram em alguns casos, tá? E às vezes isso daí não é da pessoa. Às vezes isso daí, na maioria das vezes, é uma amostragem. Então o que ele faz? De cada 100 casos que vem de análise de clientes assalariados, ele vai pegar como amostra e vai pedir os extratos do INSS. E aí ele vai conferir no extrato do INSS o quê? Se os depósitos mensais que vêm sendo feitos no INSS batem com a renda informada no olerite. Tá? Que aí o extrato do INSS não tem como fraudar, porque o banco ele consegue ali com os dados também puxar. Entendeu? Então, essa é uma forma aí que o banco confronta as informações no caso do assalariado. Aí a gente tem, então, assalariados são esses documentos. Depois disso a gente vai ter, então, empresários. Empresário, geralmente, né, os bancos podem pedir alguns documentos a mais ou a menos desses que eu vou falar para você. A mais não, porque eu vou te passar a relação completa. Mas é basicamente o imposto de renda da pessoa física, certo? O imposto de renda da pessoa jurídica ou a declaração do Simples Nacional, que serve como declaração do imposto de renda. Em último caso, também pode aceitar, mas aí vai caber uma defesa, uma explicação melhor de por que você não apresentou o imposto de renda ou a declaração do Simples, a declaração de faturamento dos últimos 12 meses. Fora isso, ele vai pedir os seus 3 ou 6 últimos extratos bancários da pessoa física. Tá? Bom, por quê? No caso da declaração de faturamento, né, o seu contador ou muita gente pode fazer uma declaração, colocar o valor que quiser, mas aí por que você não pagou imposto sobre isso? Por que você não declarou? Né? Então, o correto mesmo que os bancos peçam a declaração do imposto de renda da PJ ou a declaração do Simples Nacional. Não significa que ele vai usar o faturamento da empresa como base para sua renda. Tá? Tem bancos que aceitam você pegar, que aceitam utilizar até 10% do faturamento da empresa para compor na sua renda pessoa física. Tá? Mas, na verdade, é mais para ver liquidez, para ver movimentação, para ver faturamento. Ver que você
está na pessoa física, às vezes é MEI, né? Microempreendedor individual. E você, ou seja, a empresa é a pessoa, né? Então aí conta bastante. No caso de empresa limitada, sociedade limitada e outros tipos, acaba contando menos, mas ajuda para comprovar a idoneidade e para comprovar a fonte de receita daquela pessoa. Mas o que conta mesmo são os extratos bancários e o imposto de renda da pessoa física. Agora, falando do autônomo, que muita gente aí tem a dúvida, né? O autônomo, como que o autônomo faz para comprovar? Mesma coisa, tá? Só não vai precisar da documentação da empresa. Vai precisar lá dos extratos bancários de pessoa física e do imposto de renda da pessoa física. Ah, Ricardo, mas eu não declarei ano passado. Bom, essa é a melhor época para você tentar a aprovação do seu financiamento então, porque a gente está em época de declaração de imposto de renda. Você fazendo a sua declaração agora, os bancos já aceitam a declaração feita esse ano como comprovante de renda. Então, você declarando tudo certinho agora, a sua chance de aprovação vai lá para cima, tá? Então não cai na besteira de cair na conversa dos outros, de falar, declaro menos para pagar pouco imposto, tal. Você fazendo a sua declaração com um bom contador, alguém que saiba do que está fazendo, e saiba passar as informações direitinho e ver os direitos que você tem de restituição e tudo mais, você não vai pagar um imposto tão grande assim, você vai estar legalizado frente à Receita Federal e tudo mais, e ainda vai aumentar a sua chance de aprovação lá para cima. Os casos de quem é aposentado, pensionista, esse tipo de coisa, entra na regra do assalariado, e aí pode ser que eles vão pedir os extratos da aposentadoria também. O banco, o que ele faz? Ele vai fazer uma média pegando esses rendimentos aí de que cada um passou, né? Fazer uma média dos últimos 3 meses, ver quanto que foi essa média e isso daí vai ser validado como a sua renda. Então vamos supor que você é autônomo, tá? Isso é mais principalmente para autônomos empresários, já que o assalariado tem uma renda meio que fixa, né? Ele vai pegar os 3 últimos meses. Então pega lá, 3 meses atrás, quanto que foi a renda dele? Foi 10 mil. Mês passado foi 5 e esse mês foi 15. Soma tudo, deu 30 mil. Qual que é a média? Divide por 3, 10 mil reais. Vai lá então que a sua renda vai ser validada com 10 mil reais por mês, ou seja, você tem um valor máximo de prestação para ser aprovado no seu financiamento de R$ 3.333, tá? Que é 1/3 dos 10 mil reais. Basicamente, essa é a conta, tá? Então, dessa forma que é feita a apuração da renda, lógico, né? Como eu falei, só ter renda não é a certeza de aprovação. Então, você tem que mandar a sua proposta de financiamento. Caso seja recusado ou caso haja algum questionamento, você tem que ter uma boa assessoria para você poder fazer essa defesa e conseguir brigar, não só pela aprovação, mas pelas melhores condições de aprovação, né? A gente sabe que hoje, dependendo do seu relacionamento com o banco, dependendo do seu segmento da conta dentro do seu banco ou do outro banco que você está tentando, tudo isso influencia na taxa de juros. E taxa de juros, você sabe, né? Pagou a mais, aquele dinheiro não vai voltar. Só não é pior que aluguel. Mas, porque ali você está comprando um negócio que é seu e o imóvel vai valorizar. Mas que os juros não volta, né? O que a gente faz depois, isso aí é mais para frente, é renegociar as taxas para você poder reduzir quando tiver redução de juros no mercado. Para quem contrata o financiamento aqui com a gente da CSM, desde o início, faz as simulações, faz a aprovação de crédito com a gente dá toda essa assessoria até a emissão do seu contrato, registro, pagamento para o vendedor. Nisso daí, quem fez tudo isso aí com a gente, além de não ter custo absolutamente nenhum e ter as mesmas condições de juros e tudo mais que você teria no banco, às vezes até melhores, porque a gente, né, vai buscar para você a melhor condição, que o banco não tem interesse, óbvio, né? Aí você vai ter o monitoramento das suas taxas de juros. Você vai ter o acesso ao nosso aplicativo exclusivo, onde você vai ser alertado toda vez que você puder renegociar as taxas, reduzir as taxas de juros do seu financiamento. E também, se tiver possibilidades de portabilidade, ou seja, mudar de banco, a gente também vai te avisar, desde que elas sejam favoráveis e mais vantajosas para você do que a renegociação, mas a gente vai te passar todas as possibilidades, tudo isso sem custo nenhum. Se você já tem o seu financiamento e quer contratar, quer esse monitoramento, o link do nosso aplicativo está aqui na descrição, a assinatura é muito baratinha, vale muito a pena com a economia que você vai ter. Então dá uma olhadinha lá para você conhecer legal. Claro, se você está buscando o seu financiamento, né, fazendo a simulação com a gente, depois você consegue já mandar a sua proposta para aprovação e a gente explica para você tudo como funciona. Como eu falei, não tem custo nenhum, te dá toda a assessoria para você do início ao fim do seu contrato. Tá legal? Você vai ver que aqui você vai ter, além de agilidade, porque, né, a gente já sabe como o negócio funciona, trabalha com isso há muitos anos, então o processo vai correr bem mais rápido do que você estiver fazendo sozinho, ou estiver fazendo com o seu gerente. O seu gerente, às vezes você é muito amigão do seu gerente, né, ele não vai ter prejuízo nenhum, porque vai ficar vinculado na sua conta em qualquer lugar do Brasil. E a gente faz tudo aqui, como eu falei, sem custo nenhum, sem cobrar nada de você, com as melhores condições que você vai encontrar. Então entra lá no aplicativo, faz a simulação. Se quiser entrar em contato com a gente aqui para bater um papo, entender melhor, nosso WhatsApp é o 13 99709 1012.
E o nosso site é o www.csmassessoria.com.br. Vai ser um prazer pra gente aqui da CSM atender você, te explicar tudo certinho. Você vai ver que o processo é muito mais tranquilo e tem que ser tranquilo, tem que ser suave, tem que ser legal, porque é um momento muito importante, é um momento de realização de um sonho, realização de um projeto para você, para sua família. Então não tem que ser um negócio traumático, cheio de burocracia, cheio de dor de cabeça. Está aqui para ajudar você, fazer com que as coisas fluam legais mesmo e fazer com que o seu processo saia rapidinho, que você e sua família consigam desfrutar desse momento de conquista. Se tem alguma dúvida, algum ponto aí que eu deixei passado, põe nos comentários para mim aqui, eu vou respondendo um por um. Também, se você curtiu o vídeo, deixa o like pra gente, se inscreve no canal aqui para estar sempre com a gente. A gente tem lives quinzenais para tirar dúvidas de todo mundo, tá? Se você quiser uma assessoria personalizada, mais estratégica no seu negócio, você pode agendar um horário direto comigo também aqui. O link aqui tá na descrição, depois é só entrar lá, agendar o horário. Você vai ter uma consultoria personalizada para o seu caso, para eu tirar todas as suas dúvidas e te instruindo aí no decorrer do processo, seja se você está com um processo em contratação em outro lugar, seja se você já tem o seu contrato e quer saber de amortização, ou seja do que for referente a financiamento imobiliário, a gente está aqui com mais de 12 anos de experiência para passar para você tudo que você precisar. Para você que for comigo aqui até o final, mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.